Olá, amigos e amigas do Desafio 21 Dias. Então, nós hoje estamos no quarto dia, né? Passamos 3 dias já fazendo todas as nossas listagens, tudo aquilo que era necessário colocar, tudo aquilo que era necessário a gente entender que a gente precisa se organizar, correto? Hoje a gente vai fazer muita ação. Se até agora você não fez sua listagem, não usou papel e caneta, eu vou te explicar alguns pontos pra gente trabalhar, tá bom? Então, eu quero te explicar 2 coisas. Todas as nossas emoções, elas precisam ser vividas. Elas têm sempre um motivo pelo qual a gente vive aquilo. E sim, nós precisamos vencer e trabalhar as nossas emoções, governar de forma muito tranquila, entender que elas precisam ser vividas, beleza? E uma delas eu quero trazer para você sobre o medo. O medo, ela tem 2 vertentes. Ela é boa nas nossas emoções e elas paralisam em alguns momentos. Então eu quero te falar em 2 coisas. O medo, ele tem 2 vertentes, que é o medo inato, que é a autopreservação. Ela é boa, ela serve para aquilo que, por exemplo, você vai atravessar a rua e aí você dá um medo, né, de atravessar porque o sinal está vermelho para você e para os carros. O medo te serve para isso, para te preservar, para preservar a sua vida, tá bom? Já o medo aprendido são aqueles padrões que você aprendeu por experiências. Então, o medo, por exemplo, de dirigir porque você, em algum tempo, você bateu o seu carro e hoje você tem medo de dirigir. Isso é um medo por experiência, é um medo aprendido. Só que esse medo aprendido, ele tem um porém, ele te paralisa em muitas vezes, né? A grande maioria da parte do medo aprendido, ele te paralisa. Então, é necessário entender que você precisa passar por esse medo, tá bom? Então, e para isso eu quero te ensinar sobre, de forma muito resumida mesmo, o poder da escrita que tem quando acontece todas essas emoções. Então, lembra que lá no início eu falei para você guardar um caderno, pegar umas folhas, pegar papel e caneta para escrever. Por quê? Porque quando a gente trabalha a escrita, a gente tem o poder de lentalizar os nossos pensamentos, tá bom? Tem uma pesquisa que diz que nossa geração, ela está emburrecendo por conta da questão da escrita. A gente não escreve mais, né? Nós pegamos o nosso celular, digitamos e no primeiro momento ele, inclusive, ele já te dá, se você botar 3 letras aqui, ele já completa a palavra para você. Então a gente não escreve mais, nem no celular, imagina na mão. Então tem um estudo que diz que quando nós escrevemos, nós trabalhamos o nosso córtex frontal, né? O nosso cérebro límbico, e isso nos ajuda a trabalhar a nosso cérebro, aquilo que a gente precisa colocar, e em especial os nossos pensamentos, tá bom? Porque muitas vezes não, eu ouso dizer que quase 100% das vezes nós não colocamos as nossas ações em prática porque nós pensamos demais, né? E por nós pensarmos demais, nós não organizamos aquilo que precisa ser organizado. Então, vou te indicar que agora a gente vai fazer de forma muito prática mesmo, colocar tudo que a gente falou aqui até agora, nesses 3 últimos dias, e para esse 4º dia, de você colocar mesmo de forma de exercício, fazer uma disciplina, uma constância. Eu vou te fazer entender por que isso é interessante, tá bom? Então, é um processo de aprendizagem, é muito bom quando você escreve. Então, eu vou colocar aqui para você 4 pontos. A gente já falou de outra forma, mas eu vou trazer aqui de uma forma bem mais simplistas, de repente, se você não entendeu agora, até agora a gente vai entender agora, nesse momento. Então pega seu papel e caneta pra gente escrever. São 4 pontos: identificar, planejar, executar e celebrar. No identificar, nós temos duas perguntas e eu quero que você escreva, porque isso vai fazer sentido lá no final, tá bom? Então, em que você se sente paralisado? Você vai escrever aí: me sinto paralisada
por dirigir, me sinto paralisada em gravar, me sinto paralisada em colocar conteúdos, me sinto paralisada nas minhas relações afetivas, me sinto paralisado em fazer exercício físico. De alguma forma você se sente paralisado. Escreve aí, mesmo que você tenha que pausar o vídeo, pausa e escreve aí em que eu me sinto paralisado, beleza? Segunda pergunta, o que me traz medo? Dentro disso que paralisa, o que te traz medo? Medo das pessoas te falarem mal, medo das decepções, medo de começar a fazer exercício e não conseguir aquele resultado que você queria? Quais são os medos que você tem junto daquilo que te paralisa, tá bom? Novamente, se você precisar paralisar o vídeo, paralisa para poder fazer essas escritas para você fazer de forma prática, tá bom? Tô te ajudando aqui. No segundo ponto, que é planejar, a gente vai ter 2 indicadores, que são os indicadores históricos. Você vai fazer uma lista de procrastinação, mas não é qualquer lista. É uma lista do último ano, dos seus 12 meses, tá bom? E ali você vai colocar de forma muito identificada, muito detalhada, o que você procrastina. Por exemplo, eu preciso arrumar o armário, eu preciso arrumar o armário da minha cozinha, eu preciso ir para academia, eu preciso ir ao banco para resolver um problema específico, eu preciso ler o tal livro. E aí, por exemplo, nesse tal livro, você vai colocar assim: preciso ler o livro tal, que falta tantas páginas. Eu quero que você seja muito específico na sua listagem de procrastinação. Porque acontece? Nosso cérebro abre várias caixinhas. Pensa quando você abre o computador e aí você vai abrindo várias janelas. Pois é. Então, se você, dependendo do seu computador, quanto mais janelas você abrir, mais você vai ver que fica lento, né? Quando você volta, retorna. É isso que acontece com o nosso cérebro. A gente tem muitas caixinhas abertas, muitas abas abertas, e a gente começa a ter baixa de energia. Por isso que você se sente muito cansado. Então, como a gente agora vai aprender a escrever, você vai fazer uma lista de procrastinação dos seus últimos 12 meses, o que de fato você precisa fazer e não fez ainda, tá bom? Até aquele curso que você comprou e que você não fez até agora, coloca nele também. E aí, depois de ter feito essa listagem, eu quero que você coloque assim, por exemplo, esse curso. Eu fiz um curso de dieta fit, mas se hoje não faz sentido mais você fazer esse curso, você vai colocar como concluído. E você vai riscando aquilo que você já concluiu. Então, tudo aquilo que você, inclusive, também já concluiu, você vai entrar nessa lista de procrastinação. Porque você vai entender o que você procrastinou e conseguiu fazer, o que você procrastinou e ainda não fez, o que você procrastinou e você não vai fazer, tá bom? Então, você vai fazer essa listagem. Você vai ver que no início vai parecer uma listagem pequena, mas se você se dedicar durante esses dias aqui que a gente estiver junto, você vai ver que ela vai ficar gigante. Mas não tem problema. É bom que você vai colocar tudo no papel e vai reconhecer tudo aquilo que precisa, tá bom? Depois você vai fazer uma lista de desejos, de ser, ter, possuir. Não vou me alongar nisso. Você vai fazer uma lista dos seus desejos. E a lista de realizações. Essas realizações são coisas que realizo no final do dia, tá bom? Que o nosso cérebro, ele coloca o mínimo de energia para o máximo de prazer. Então, se ao final do dia você não celebrou aquilo que você que foi interessante para você naquele dia, mesmo que sejam micro resultados, esses micro resultados vão te levar a resultados grandes. Então, no final do dia, você vai fazer uma lista de realizações. Eu consegui terminar um livro, eu consegui manter a minha agenda, eu consegui fazer tudo aquilo que estava na minha agenda. Caramba, foi muito legal. Você vai fazer essa lista de realizações para o seu cérebro entender que foi muito bom e que foi prazeroso. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha com a dopamina, né? A dopamina é o hormônio do prazer. Então, se você faz com que essa listagem de realizações, vai ser muito interessante para você, porque você vai querer, o seu cérebro também vai querer fazer no dia seguinte aquela realização. Combinado? Agora, a gente vai falar sobre indicadores preditivos, né? Então, você vai colocar aí agora, vai escrever para você uma coisa que você precisa executar ainda esse ano, 6 de dezembro de 2024, você ainda vai focar para você trabalhar ainda esse ano, uma coisa, beleza?
Depois você vai pensar em 3 tarefas de execução para que essa ação aconteça. Por exemplo, eu vou de forma muito simples para você entender. Eu quero emagrecer 1 quilo até o final do ano. Quais são as 3 ações que você vai fazer daqui até o final do ano? Beber mais água, fazer exercícios até 31 de dezembro, comer de forma mais saudável e comer regularmente, né? Nesse sentido. O que você precisa das 3 ações? Só 3, tá, gente? Até prazo, lembra que a gente falou sobre prazos? Então, também, até quando essa atividade deve ser pronta? No caso do que a gente está falando, vou botar aqui até 31 de dezembro, tá bom? Quem é a pessoa por quem você morreria? Parece algo surreal que eu tô falando aqui, nada a ver, desconectado, mas lá no final vai fazer sentido. Então, vamos lá. Uma coisa que você precisa executar até o final do ano. As 3 tarefas na qual você vai fazer para executar essa coisa até o final do ano. Qual é o prazo, né, que você vai fazer? A gente está colocando aqui já no final do ano, mas coloca para você. E quem é a pessoa que você morreria para fazer, para que você morreria na sua vida, tá bom? Vai fazer sentido. O cérebro não tem a capacidade de fazer várias coisas, né? As mulheres, em especial, sempre falam assim, eu consigo fazer várias coisas. Não, cientificamente, a gente não consegue fazer várias coisas. O cérebro foca em uma coisa e as outras coisas acabam fazendo por 10, 20, 30%. Você não acaba não fazendo nada direito. Então, faz isso que eu tô te falando para fazer um exercício, para você entender como seu cérebro trabalha e como você, de forma prática e executora, você consegue fazer isso, tá bom? Ações que faço todo dia é o que me leva ao meu resultado, tá bom? Planejar a agenda. Lembra que a gente falou ontem sobre agenda? Pois é, quem não tem agenda, vive a agenda de alguém. Porque se você não planeja aquilo que você coloca na agenda, o que você vai fazer, qualquer pessoa pode chegar aqui e falar assim, Tati, você faz pra mim aqui um conteúdo pra mim? Gente, se eu não tô aqui muito focada na minha agenda, eu vou falar pra ela, eu faço sim. Só que se você tivesse colocado tudo aquilo que você precisa, eu falo assim, olha, infelizmente hoje eu não consigo, mas posso agendar na minha agenda te ajudar, entendeu? Isso se fizer sentido para você, tá bom? Essa ação para outra pessoa. Se não fizer sentido, você não vai fazer. Bom, então eu quero te colocar 3 I que você vai te ajudar de uma forma que a gente já falou, mas de repente mais simplificada aqui para você, que é o imutável, é o inegociável e é o importante. O imutável é aquilo que você não muda, né? Para os próximos 30 dias, para você colocar dentro da sua agenda aquilo que não muda. Por exemplo, levar meu filho para a escola às 7 horas da manhã, isso não muda, né? Coisas que não conseguem mudar, você não vai conseguir mudar na sua rotina. 3 horas da tarde da terça-feira eu tenho um curso de inglês. Não tem como mudar, isso é imutável, tá bom? O que é inegociável, aquilo que te aproxima do teu resultado. Isso precisa ser, normalmente, as primeiras atividades do seu dia. Por quê? Porque o cérebro, ele de manhã, ele executa de melhor forma atividades. Então, tenta colocar isso os inegociáveis, aquilo que você vai executar, a ação que você vai executar para chegar ao resultado que você queria. Por exemplo, lembra a história do emagrecimento? O exercício, o ir para academia ou ir qualquer coisa, tenta colocar na parte da manhã. Se não for possível, não tem problema, bota de tarde, bota no finalzinho do dia, mas coloca também como na sua agenda. E o importante, o que é importante você colocar dentro da tua agenda, tá bom? O terceiro que é executar, eu quero te dizer que aqui você precisa dizer para sua mente que você não negocia, né? Para de negociar a vida que você quer fazendo coisas que não te trazem para lugar nenhum, te levam a lugar nenhum, né? Só te trazem prazer momentâneo. Então, para de negociar a vida que você quer fazendo coisas que não faz sentido mais para você só por causa de um prazer mínimo, tá bom? E aí eu te trago 4 M's da execução. A meta, o método, o marco e a motivação. A meta é o que eu quero, beleza? O método é como eu vou realizar essa ação para chegar na meta. O terceiro, que é o marco, é até quando? Sempre coloca prazo. O nosso cérebro trabalha com prazo, tá bom? Começo, meio e fim, ele trabalha com isso. E a última, que é a motivação, é o motivo pelo qual
você está fazendo, um motivo forte para a ação, tá bom? E a técnica dos 4 minutos, quero te falar desses 4 minutos, é interessantíssimo. Tudo que você faz em 4 minutos, faz agora. Vou arrumar a cama, leva 4 minutos, faz agora. Vou lavar o copo que está sujo na minha pia, leva 4 minutos, faz agora. Porque você vai conseguindo fazer microtarefas no meio das suas coisas, que você vai conseguir manter toda a sua organização. Beleza? O quarto, que é o celebrar, como eu já te disse lá um pouco mais na frente, para o seu cérebro, tudo que é celebrado, tudo que não é celebrado, ele não merece ser revivido. Então, por exemplo, as pessoas acham engraçado ou acham que blogueiragem, não é nada demais, mas postar a foto na academia não é para os outros, é para o seu cérebro entender que, tu conseguiu fazer. Então o cérebro ele trabalha com aquilo que é celebrado. Se você não celebra, ele não quer reviver. Mas se tu celebra, ele fala assim, amanhã eu vou fazer de novo. Então é muito interessante a postagem da foto da academia, porque você vai colocar lá, nossa, eu consegui fazer. Então hoje, tá pago, hein? Ou fiz. Não interessa como você vai escrever. Não se importa com o que os outros falam. Eu já escutei dizer, é brega falar que tá pago. Não, não é brega. O que é brega é você ficar aí parada na tua vida sem fazer aquilo que precisa fazer. Então executa, posta, consegui ir pra academia. Meu Deus, eu consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer. Por que não? Posta a tua vida. Se não tiver que postar, escreve. Lembra? No final do dia, da lista de realizações, consegui ir para academia, consegui organizar a minha agenda, consegui executar a minha agenda de forma tranquilaça. Então a vida acontece no movimento, tá bom? Não deixa de movimentar. E a última coisa que eu quero trazer para você hoje, que isso tudo tem a ver com disciplina, tá, gente? Se vocês não tiverem disciplina e constância para fazer tudo isso que eu tô te falando, não adianta. E eu quero que você escreva, que eu vou te mostrar agora o testamento do executor. Lembra que o cérebro ele precisa de começo, meio e fim? Então esse testamento ele vai te ajudar a fazer com que as suas ações elas não fiquem paralisadas, que elas não fiquem paradas, que você consiga fazer. Então vou te dar um exemplo, quero que você escreva aí. Se você tiver que paralisar escrevendo, mas também vou colocar um PDF lá na nossa comunidade, combinado? Hoje, dia tal, de ano tal, eu descobri uma coisa que eu desejo muito que aconteça até o dia tal, de ano tal, que aí você vai colocar aquilo que você quer executar. Lembra das coisas que eu falei para você fazer? Que era uma ação, 3 tarefas, a gente vai continuar aqui, tá bom? E para que isso aconteça, eu sei que vou precisar de forma inegociável executar todos os dias. Aí eu vou colocar aquelas 3 tarefas que eu falei lá atrás para você fazer. E como eu disse que morreria por você, aí você vai colocar aí seu filho, seu marido, a quem você achar que você morreria. Uma pessoa, tá, gente? Às vezes eu sei que você pode ser mais de uma, mas de repente aquela que precisa mais de você, tá bom? Decidi hoje viver a melhor vida e ser a melhor pessoa que eu puder. Eu prometo servir o máximo de pessoas e não negociar a minha rotina. Em prova de amor que eu sinto por você e obrigada por ser o meu maior motivo para ação minha ou meu. Você vai botar aqui quem é essa pessoa? Filho, filha, esposa, primo, prima, tá bom? Vou te dar um exemplo. Novamente lembrando, eu vou colocar lá para você o PDF na comunidade. Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, eu descobri que eu desejo muito que aconteça até o dia 6 de dezembro de 2025, que é emagrecer 10 quilos. Prazo e a meta, tá? E para que isso aconteça, sei que eu preciso de forma inegociável executar todos os dias, que eu vou colocar as 3 tarefas. Exercícios 5 vezes por semana, seguir a minha dieta rigorosamente cada 40 dias e beber 3 litros de água por dia. Como eu disse que morreria por você, Caio é o meu filho. Decidi hoje viver a melhor vida e ser a melhor pessoa que eu puder ser. Eu prometo servir o máximo de pessoas e não negociar a minha rotina em prova do amor que eu sinto por você. Obrigada por ser o meu maior motivo para a ação, meu filho. O que acontece? Nesse sentido,
a gente entende, o meu cérebro vai entender que eu tenho um motivo muito forte. Por isso que eu falei lá atrás, pareceu maluquice, por quem você morreria? Mas as suas ações, elas vão determinar para quem você está fazendo. Se você não tem para quem você vai fazer, muita coisa você não vai conseguir caminhar, tá bom? Então o poder da execução é essa. Vou te colocar aqui pra gente relembrar. Encontrar o que te paralisa, né? Que é a parte de que o que você sente que te paralisa, os medos que te paralisam. Depois identificar esses medos, né? Clarificar a situação, colocar lá o que de fato te incomoda e fazer aquelas listas que eu te falei para você fazer e reforçar todos os dias o seu motivo para ação, que é esse testamento do executor. Então, quando você age, o céu reage. Então, não se esqueça que só depende de você e que se algum motivo você está procrastinando e você não consegue executar certas coisas, acredito, um motivo muito forte vai conseguir você fazer, seja qual motivo seja. E seja qual o objetivo que você tem, emagrecer, empresa, sua família, estar mais com a tua família, eu não sei, mas não deixa de fazer, porque se você seguir tudo isso aqui, a disciplina e a constância, elas vão vir naturalmente, tá? Eu sempre gostei da academia, mas nunca consegui emagrecer, nunca consegui fazer de fato aquilo que eu precisava fazer. Então, quando eu entendi que se eu fizesse todo dia, as coisas mudariam, foi o que aconteceu. Então, eu já expliquei aqui para vocês nas outras aulas que eu hoje vou para academia todos os dias, eu querendo ou não querendo. Hoje a minha série, né? Ela acaba sendo um pouco menor do que já foi lá no início, porque como eu vou todo dia com constância, eu não tenho a necessidade de trabalhar os meus músculos, os mesmos músculos todos os dias. Então eu trabalho ela de formas separadas e dá muito resultado. A mesma coisa, isso acontece para todas as coisas. Pequenos resultados, gente, levam a grandes resultados. Então, se você tiver que fazer conteúdo todos os dias, faça pouca coisa primeiro, para depois você vai ver que vai ter os resultados. Se você quiser gravar algumas coisas para conteúdos do seu trabalho, faça pequenos todos os dias. A sua empresa precisa passar por pequenas ações, faça essas ações de forma constante, você vai, lá na frente você vai ter resultado. Quem se movimenta tem resultados, acredita nisso. Não paralisa o seu medo. Seja maior que o seu medo que te paralisa. Não aquele medo que te guarda, te salva, te protege e preserva a sua vida, mas sim o medo que te paralisa, tá bom? Terminando sempre com a nossa oração. Então, Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos o teu amor, clamamos o teu querer e o teu poder, Senhor. Nós queremos pedir a sua mão poderosa que recaia sobre nós neste dia, para que nós possamos ser disciplinados, constantes e termos um motivo forte para tudo isso que nós fazemos. Eu tenho certeza, Senhor, que nós sempre temos um motivo forte para fazer todas as nossas ações. O Senhor já nos deu tudo, que nós possamos, neste dia, clarificar tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida, não só em 2025, mas para toda uma vida. Amém. Estamos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.